Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TV Legislativa, o canal da Câmara Municipal de Vereadores. Hoje nós vamos falar sobre adoção. Como é que é o processo de adoção? Como é que faz para adotar uma criança hoje no Brasil? Qual que é a situação, a realidade da adoção no nosso país, aqui na nossa região? E quais são os desafios também? Agora, no último dia 25, foi o Dia Nacional da Adoção, por isso nós vamos tratar desse tema hoje aqui no Comunidade. Nós convidamos a Yara Parisotto, que é vice-presidente do Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Blumenau, e o vereador do PP, vereador César Sim, também é nosso convidado para bater um papo, foi promotor de justiça por muito tempo e esteve nesse meio da adoção também por um bom período. Tudo bem? Primeiro com a Yara aqui, tudo bem, Yara? Tudo bem, graças a Deus, embalados, né, por um trabalho feito e que esperamos continuar com êxito, com mais força sempre. Yara que tem dois filhos adotados. Dois filhos adotivos. Tá certo, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre. Doutor César, tudo bem com o senhor, vereador? Bom vê-lo, Yara, bom vê-la. Obrigado pela oportunidade. A gente vai começar o TVL Comunidade assistindo um vídeo que a gente preparou, um material que está numa página da internet, no site de adoção, e é um vídeo de uma instituição lá de Curitiba, no Paraná, que eles perguntaram para as crianças e para algumas pessoas que estão ali no meio, qual que é o significado de ser mãe, para uma criança que está à espera de algum pai, de alguma mãe, para o adotar. A gente vai assistir esse vídeo aí para reflexão, para a gente começar o TVL Comunidade de hoje debatendo esse assunto da adoção. Assista aí. É cuidar do filho bem e carinho, alegria. Que ela gosta de mim, eu também gosto dela, deixa eu ver. Te dar um abraço. Eu vou feliz. E gostar do filho. Dar alegria a essa criança, que ela não sabe de onde ela veio, por que ela veio para esse local, o que ela está fazendo ali, ela não conhece ninguém, ela já não sabe nem quem ela é mais. É um trabalho espinhoso, muito difícil, porque não é um trabalho reconhecido. Mas a gente vê pelas crianças, né? Pelas crianças a gente vê que é reconhecido. Não tem satisfação maior no coração da gente do que ver essa criança sendo criança novamente, podendo voltar à vida. Isso não tem dinheiro que pague nesse mundo. E cada vez que chego, que entro nesse portão, mais feliz ainda, pela maneira como eles me recebem. Fica todos na janela, tia Cida, tia Cida. Isso é muito bom. Ele olhou para a pedagoga chamou para conversar com ele, ela veio a mim, queria me conhecer, veio conversar comigo. Então ele falou para ela, ele está adotado hoje, mas ele olhou para ela e disse: a minha primeira mãe foi a mãe Rose. Mãe Rose, eu te amo muito. Eu agradeço muito a Deus por ter me criado desde os meus 3 anos. Amo muito a senhora. Eu te amo. Eu te amo, Titi. Eu te amo. Eu estou de você, mas o meu sertão me pior castigo pra poder te ver. Mas o relógio tá de mal comigo, por quê? Esse é um vídeo de uma instituição lá do Paraná, de Curitiba, que está na internet, é disponível também, do movimento Eu Acredito, e quase que a Yara já chorou, porque que emociona realmente, né? Ver o trabalho que é feito nesse meio da adoção, né, Yara? Sim.
Sabe que hoje eu vinha pensando, né, e venho refletindo mais sobre isso, e a gente fica pensando assim, como as pessoas querem adotar animais. Eu também gosto de animais, tenho pena, e a gente tem muito aquela coisa assim do olhar, né? Você olha um cachorro que está abandonado na rua, então você vê o olhar do cachorro, você sente vontade de levar o cachorro para casa. Quem é mais sensível sente isso, eu sinto isso. Eu não levo, né? Porque senão minha casa já estaria cheia. Mas o que eu quero dizer é que talvez a criança não toque tanto, mais pessoas não adotam porque não tem esse contato com esse olhar da criança. Porque quem tem é duro. É duro ver uma criança querer ter pai e querer ter mãe e não ter. E vereador? O senhor pensa nesse assunto de adoção, essa relação pai e filho, família, que é muito forte também para o senhor, né? Me emocionei também. Eu queria inicialmente cumprimentar, né, a Yara, e ao cumprimentar a Yara, cumprimentar todo o GIAP. Esse trabalho bonito que estão fazendo. Felicitas, quando eu era promotor de justiça, ela já trabalhava juntamente com o atual, hoje desembargador aposentado, Amaral e Silva. Era uma coisa que não tinha tanta legislação e não tinha tanta burocracia, mas também não tinha tanta criança, né? Então, era proporcional. Bonito ver isso tudo, né? Essa coisa maravilhosa de permitir a criança de ter um novo lar, de ter um novo aconchego. Eu não trabalhei no setor da infância, mas na época nós éramos em poucos promotores e poucos juízes, então a gente fazia parte desse contexto todo. Parabéns a vocês, parabéns às mães, aos pais adotivos. E é um trabalho dignificante, é um trabalho que honra, que merece ter continuidade. E eu fico muito feliz em ver esse trabalho aqui de vocês de Blumenau, né? E a gente está torcendo para que ele continue e para que mais crianças possam ter o lar que elas merecem, né? Se elas não têm, não é culpa delas. Então, acho que é importante a valorização desse trabalho de vocês. Afinal de contas, toda criança merece, né, ter um pai, uma mãe, né, pais, né, para conviver, para ser criada. Qual que é a realidade hoje, a situação da adoção no Brasil, aqui na nossa região, para os nossos convidados aqui responderem? Olha, hoje nós temos, tenho que dar uma olhadinha nos números porque eu esqueço, né? Mas nós temos 30.509 crianças abrigadas, tá? 30 mil crianças em abrigos. Em abrigos, que hoje a gente não chama mais abrigo, a gente chama casa de acolhimentos. E muitas realmente elas acolhem, né? No entanto, muitas ainda são abrigos, né? Ou seja, o nome mudou, mas a estrutura ainda é de abrigo, por uma série de razões que a gente não vai discutir aqui agora. São crianças de que idades? Meninas, meninos? Varia bastante? 80% dessas crianças estão acima de 11 anos de idade. E daí não são todas que estão nas casas de acolhimento que são aptas à adoção. Porque no Brasil, depois do ECA, a gente tem que ter garantida a destituição familiar para que possa ser adotada por outra família. Só que o ECA também garante, até última instância, o recurso dos pais biológicos e da família extensa, que seria tios, avós. E enquanto qualquer membro da família biológica não assinar um documento de destituição, vamos dizer assim, deixando os direitos de ser pais, né, a criança não pode ser adotada. Então, os juízes respeitam a legislação e, em função disso, nós temos muitas crianças acolhidas que nunca vão voltar para suas famílias biológicas, mas que provavelmente também não serão adotadas, porque elas ficam, o tempo vai passando e elas vão caindo fora da janela de adoção, que é a idade que as pessoas mais querem até os 4 anos de idade. 2/3 querem crianças brancas, não querem crianças pardas, negras e índios também, né? Então, assim, embora seja um número grande que aceita, porque 1/3 aceita criança de qualquer etnia, mas é um número muito grande. Então, hoje nós temos nas casas de acolhimento 30.509 crianças, 5.500 aptas para adoção. São 18% só do que está acolhida que pode ser adotado. Menos de 20%. E desses 18%, 67% tem acima de 11 anos. Essa burocracia toda é porque quem é pai e mãe biológica, eles têm o chamado pátrio poder. E só a lei pode destituir.
E quem aplica a lei é o judiciário. Então, enquanto não destitui o pai e a mãe biológica deste pátrio poder, não pode essa criança ser passada por outra família. Então, é uma burocracia que a lei deve... Isso nem sempre foi assim, vereador? Não, era mais fácil, quer dizer, era quase que automático. A gente podia até dizer em tom lúdico, né, que o adotante chegava com a criança e saía com ela adotada. Era uma coisa bem menos burocrática, mas, repito, existiam menos crianças e havia, assim, um controle da situação. Quando a criança ia ao fórum para ser adotada na companhia do adotante, a situação dela já era de conhecimento do próprio Poder Judiciário. O Dr. Amaral e Silva era muito competente, ele tinha na época uma equipe que cuidava disso. Hoje nós temos, mas naquela época ninguém tinha assessoria, ninguém tinha equipe, ele conseguiu montar uma equipe. Então era bem mais fácil a adoção. Agora, o que impacta são 30 mil crianças esperando adoção. Então, é uma cidade, né? Você que está em casa nos vendo, nós temos muitas cidades em Santa Catarina que não tem 30 mil habitantes. Para mim que são 20%, 5 mil, né? 5 mil é que 5 mil aptas. que Então, nós podem ser temos adotadas. 25 mil crianças que ainda dependem da burocracia para ter um pai e uma mãe. Acho que a legislação devia ser facilitada, né? Acho que o legislador devia confiar mais no Poder Judiciário. Acho que o Poder Judiciário devia ter bastante liberdade para isso. E cada caso é um caso e quando o caso exige, tem que deixar para que a adoção acabe acontecendo. Eu sou partidário, né, já estava conversando com a Yara antes, que essa burocracia antes da adoção devia ser levada para depois. Leva para casa, tem um acompanhamento e depois adota. Hoje não. Hoje primeiro tem que cumprir toda a burocracia para depois adotar. E muitas crianças, segundo a Yara, são devolvidas. Então alguma coisa está errada. Apesar do grande esforço aqui em Blumenau hoje, do Dr. Álvaro, a doutora Kátia, né? Todas as assessoras, o GAP, que dá uma assistência muito boa nesse sentido, mas alguma coisa deve ser modificada para que esse processo todo seja mais rápido e que nós tenhamos mais acompanhamento. Acho que o acompanhamento é que está encontrando dificuldade. Nós teríamos que ter mais voluntários e mais voluntárias e mais grupos de apoio para poder acompanhar, que a dificuldade vem no acompanhamento. Então, o papai e a mamãe adotante passam por um processo maravilhoso de adaptação, só que às vezes a criança e eles entram num relacionamento que não era previsível. O ser humano, ele é muito surpreendente. Então, esse relacionamento, por mais aptas que sejam as pessoas que cuidam desse setor, ele não é previsível. Então, acho que devia ser facilitada a adoção e nós temos um acompanhamento mais candente, mais significativo e mais presente. Yara, explica para a gente o que faz, né, o grupo que você é vice-presidente, porque o Dr. César, vereador, já parabenizou aqui, mas para quem não conhece, né, o que faz o grupo de apoio à adoção em Blumenau? Primeiro, eu acho que é importante lembrar, como o Dr. César falou, né, as pessoas que deram o chute inicial nesse negócio, né, porque ainda isso aconteceu em 1999, que foi a Felicitas e a Érica e a Roseli, que hoje é presidente de um grupo de apoio à adoção lá em Pomerode, né? Então, acho que assim, os pioneiros têm que ser lembrados porque era uma outra época, um outro momento, e também em função dessas características diferentes, talvez o grupo também não tivesse a mesma importância, as pessoas não iriam ver o grupo da mesma forma que veem hoje. E criado em quando? Em 1999. Ele vai fazer 15 anos em outubro, então é um grupo que já trabalha há bastante tempo, né? O grupo, ele trabalha desde dessa época com reuniões mensais, né? Nós temos parceria com a Vara de Infância e Juventude. Hoje, as reuniões acontecem no Salão do Júri, do Fórum, né? E são reuniões onde nós procuramos levar pessoas que falem sobre suas experiências de adoção, levar pessoas que falem sobre a experiência de ser pai, não necessariamente adotivo, de ser pais, né? Porque é algo assim que ninguém pensa também, a gente quando pensa inicialmente em ter filho, o maior problema do brasileiro, ele vai para a fila de adoção, 80% deles
não porque já tem um filho biológico e quer adotar, mas pela infertilidade. Então ele fez um sonho, ele imaginou ter um filho biológico e tal, e ele não conseguiu ter. Aí ele vai para a fila da adoção. Mas ele idealiza também aquela criança como ele ia idealizar uma gravidez, né? Então, por esse ponto, o GEAB tenta contribuir quebrando alguns paradigmas das pessoas, né? Que você vai adotar uma criança que já vem com uma história, a história dela, né? Ela vai fazer parte da sua história, mas você não pode esquecer a história dela. Ela tem uma história que é muito importante e não pode ser destruída. Então, esse é um aspecto que o GEAB trabalha bastante, né? O outro aspecto é essa questão da adoção necessária, que a gente fala que é a adoção tardia, ou seja, temos lá 80% das crianças que são adolescentes. Então, são essas crianças que nós precisamos acolher. Então, nós tentamos mostrar para as pessoas que, por meio das experiências das outras pessoas, que o desafio, que é um desafio esse tipo de adoção, mas que ele não é um desafio intransponível, né? Não é porque isso. Quem não conhece, a Yara vai contar depois, e ela adotou crianças, né? Um menino e uma menina de 8 e 9 anos. Isso, né? de 8 e 7 então, anos. é possível sim. Tem um caso aqui em Blumenau de uma senhora que adotou uma menina com 14 anos, que é uma senhora que trabalha ali no SESC. Então, é possível sim, né, Yara? Doutor César também pode falar sobre esse assunto, que é hoje uma das principais barreiras, né? A idade da criança para ser adotada. As pessoas preferem até recém-nascidos, né, Yara? Bebezinho, Isso, né? Bebezinho. É natural que isso aconteça, né? A pessoa quer simular, né? Ela quer simular Quer aquilo... sentir Quer sentir. a sensação, principalmente quem não é mãe e quem não é pai, Isso. de vivenciar isso. Se nós superarmos esse aspecto, eu acho que as adoções seriam bem mais facilitadas. É uma dificuldade, né, Yara? Isso. As crianças já com uma idade considerável, mas eu acho que quando se tem amor, se supera tudo. Agora, eu também não vou negar, né? Gostaria, se fosse para adotar, de adotar um picuruchinho, Todo mundo gosta de olhar um para bebezinho, ter, para né? pegar aqui, vem cá filhota, vem cá filhinho, né? Já é diferente com o quase adulto, com o adolescente, a gente entende isso. Então eu acho que é uma dificuldade que nós temos que superar como sociedade. Não é porque alguém tem 8, 9 anos que não vai ter condições de ser amado como a gente acha que vai amar, né? O picuruchinha é picuruchinha. Só que aí, é uma questão a ser superada, né? Esse picuruchinha, o maiorzinho de 8, 9, 10, 11, ele vai crescer e vai dar netos, então, para esse pai. Também tem mais para essa isso, mãe. né? Então, depois pode ter essa sensação do picuruchinho, da Picuruchinho, picuruchinha, com o netinho também, né? Quem sabe, né? Yara, conta um pouquinho da tua experiência pra gente como mãe também adotiva, né? Já que você tem um menino e a menina, que agora já estão um pouquinho maiores também, né? Isso. Mas não deve ter sido fácil no início, porque eles já tinham 8 e 9 anos e tinham uma história toda já, né, de vida, né? Primeiro, assim, eu queria dizer a importância do GEAB na nossa vida. Pois não. Porque nós também, desde que entramos na fila de adoção, a primeira coisa que nos preocupamos é vamos conhecer o grupo, ver o que é, né? Nesse aspecto, eu e meu marido, a gente sempre é muito engajado, a gente não consegue entrar no negócio pela metade, né? Então, já começamos a ir no grupo de apoio à adoção e começamos a participar das reuniões e nós também éramos um dos casais que queríamos um bebê. Até 1 aninho, a gente achava que era. Depois foi até 3 aninhos, até 3 aninhos, né? Já aceitamos até 3 aninhos. Aí nós fomos mudando. E, claro, todas essas questões são desafios que a gente vive, né? O primeiro desafio é descobrir a infertilidade, vamos dizer assim. Isso é um desafio para o casal, porque você, quando casa, você não pensa em nada disso, né? Porque naquele momento você quer casar, depois você começa a pensar em ter filhos e depois você descobre que não pode tê-los. Não, pelo menos, daquela maneira natural que você imaginou. Aí você tem outras que a ciência hoje traz, mas aí a gente vai, cada um escolhe os seus caminhos, né? Então, o que eu quero dizer é que o grupo, nesse sentido, colaborou bastante em termos de esclarecimento para acabar com os medos da gente. Porque o grande problema também que a pessoa, além de ser cultural, é a questão do medo. Eu tenho medo de não dar conta de pegar uma criança que tem uma história, né? E a minha família também tem que estar presente nesse processo, porque se só o casal aceitar e o resto da família não aceitar, também é complexo.
né? Então, assim, a família também tem que ser envolvida nesse processo. O filho não é para resolver problema de casal, né? Ou seja, o casal tem que estar decidido junto que quer adotar, junto ele tem que decidir a mudança de perfil, né? Eu acho que nesse aspecto o GEAB, o trabalho que a gente faz, contribui muito. E foi uma das coisas que fizeram nós mudarmos o perfil. Então, vamos lá, né? Mudamos, saímos da... Você entrou, adotou já com a ajuda do GEAB. E agora faz parte do GEAB. E agora faz parte do GEAB. Coisa maravilhosa, né? E o meu sonho é que mais pessoas voltem e fiquem, né? Porque o grande problema é a sazonalidade do GEAB, né? Que as pessoas adotam, resolvem seus problemas e não voltam mais. Mas isso é um problema dos grupos de adoção no Brasil inteiro, né? Então, bom, aí o nosso perfil mudou para 5 anos, uma criança. Mais ou menos a gente imaginava ter assim, que pudesse ter uma relação com o nosso sobrinho, que era nosso afilhado, né, e tal. Então, ele vai se dar bem desde pequenininho. Um belo dia a gente recebeu uma ligação, né? Temos 2 crianças, uma de 8, uma de 7. Achamos que vocês têm o perfil para dar uma família para essas 2 crianças. Eles eram irmãos? Irmãos. São irmãos biológicos? São irmãos biológicos, isso. Aí a gente desliga o telefone. Eu não vou falar o que eu falei no dia, porque eu não posso falar aqui no ar, né? Mas poxa, por que fizeram isso comigo? Não era isso que eu queria, minha gente. Eu botei uma criança. Você não tem coragem de dizer que não vai ver 2 crianças, entende? Então, esses momentos também são difíceis, né? Esses desafios, assim, dizer que você não vai ver, e eles tinham uma situação toda especial, eles tinham ficado 4 anos abrigados. Nossa. Eles entraram no abrigo falando a língua alemã, só tinha uma pessoa que conseguia conversar com os 2, né? Que era a psicóloga do abrigo onde eles estavam. Então, vamos dizer assim, coitados, eles saíram da família biológica e tiveram que não só mudar toda a estrutura vivencial, que também não tinham nenhuma, vamos dizer assim, mas também aprender a se comunicar com as pessoas que estavam ao redor deles. Deixa eu dar uma de repórter. Conta aqui para nós, assim, para quem está nos vendo, um pouquinho da sensação de ver, na hora de ver assim, essa é a minha filhinha e esse é o meu filho. Como é que foi? Olha, vou dizer... Dá para contar ou vai chorar? Não vou chorar, não porque vai. Eu já chorei já muitas bastante vezes, né? Mas é um impacto bem grande, bonito. Principalmente assim, quando você escuta as vozes deles atrás da porta, agoniados, né? Aí abre a porta e já sai gritando pai e mãe. O que é isso, né? Claro que é uma sensação que quebra as pernas da gente. Eu não vou dizer que realmente é impactante, sabe? É um negócio bem assim... Aí, na hora surge o amor de mãe e de pai. Tá montado a cadeia do amor. Isso. Eu acho que daí isso é uma coisa que vale a pena ser dita também, que as crianças também têm que adotar os pais, né? Porque às vezes a criança não quer ser adotada. Isso também tem que ser respeitado, não era o caso dos 2, né? Enquanto eu estava ouvindo a Yara, eu estava pensando, essa questão de querer adotar pequeno, eu acho que é uma arbitrariedade nossa. É o medo de ter que enfrentar alguém que já tem uma história e ter que respeitar aquela história. Talvez seja isso. Porque o amor é o mesmo, né? Quem pode dizer que o amor que tu tem pelas tuas crianças não seja o mesmo, até maior do que se tivesse adotado de pequenininha? Então também lá no fundo é o medo que a gente tem de pegar alguém que já tem uma história e talvez não querer respeitar aquela história. Ó, você vai ser o meu filho e eu vou dizer como é que tu vai construir a tua história. Acho que isso é arbitrariedade, né? Eu, enquanto estava te ouvindo, eu disse, mas por que pequenininho? Talvez fosse o medo de enfrentar alguém que já tem uma história e que tem que ser respeitado. E esse tipo de fala pode tocar, né, também. Tem coisas que não precisa falar muito, né? Eu acho que você que está em casa também deve ter tido essa sensação. Abrir a porta e você vê ali a sua filha, seu filho, e já criado, né? Já criado. É uma economia danada, né? Tem esse aspecto positivo também, né? Imagina só. Deve ser sensacional. Então a gente fica torcendo, né, Rodrigo? Esse é o objetivo do programa, para que as pessoas que podem, né, que têm condições, que querem ter um filho, abra o coração, se coloque à disposição. Sim. Procure o GEAP, procure o Juizado da Infância e da Juventude, procure as autoridades e vamos dar um lar para essa cidade inteira que esse Brasil injusto tem. Vou repetir, são 30 mil crianças que querem um pai, que querem uma mãe, que querem um lar. Depois venham me dizer que esse país é justo? É injusto, é ingrato, principalmente para com as criancinhas.
Quanto tempo que demorou todo esse processo desde que você recebeu a ligação, né, que tinham duas crianças e até conseguir adotá-los oficialmente? A adoção oficial, ela levou 2 anos para acontecer. Oficialmente, vamos dizer, eles terem a certidão de nascimento com nós, como pais e tal. Mas esse processo de receber a ligação telefônica, eu não me lembro que dia da semana foi. Imagina, eu acho que foi antes do final de semana, foi nossa, aquele negócio, aquela agonia, né, até vê-los. Fomos vê-los numa quarta-feira, então o juiz deu autorização para nós passarmos um final de semana com eles no local lá. Aí passamos o final de semana com eles e no próximo final de semana, durante a semana nós conversamos por telefone com eles e no próximo final de semana nós fomos buscá-los. Então foi em 15 dias nós viramos pais, né? 15 dias deu a uma luz, gravidez rápida. Por isso que já pegou os piquerruchos lá grandinhos, né? Me desculpem quem usa a expressão assim que tá grávida, eu não gosto dessa expressão, acho que a gente não deve comparar, sabe? Porque senão seria um filho do quê, né? Porque levaram praticamente 2 anos e pouco. O meu, sim, entendeu? Sim, então eu acho que não existe assim uma questão biológica que essa gravidez é gerada. A gente, durante aqueles 9 meses, eu penso, porque eu não vivi isso, é óbvio, né? Eu penso pelo que os outros me falam, que a gente se prepara pelo menos um pouco, porque ninguém está preparado para ter um filho, porque não existe cartilha e cada um é diferente do outro, né? Então não existe uma fórmula. Mas eu acho que pelo menos a gente se prepara um pouco. Agora a gente recebeu uma ligação telefônica assim, e amanhã eu juro para vocês, meu marido, a gente voltou assim, eventualmente, quando a gente voltou de uma viagem de quase 2 horas, a gente conversava alguma coisa, sabe? Estávamos impactados. Assim, isso, a gente estava impactado, assim, os dois, cada um internalizando e construindo aquela sua história de ser pai e ser mãe. Então é um negócio que dá um impacto que eu não sei, né, qual é o de uma mãe, de um pai biológico. Imagino que a hora que a gente vê o bebê da gente, assim, a primeira vez também deve ser impactante. Aqui tem um pai que pode falar essa sensação. Que pode falar essa sensação, né? Só quem vive sabe descrever, né? É uma coisa muito maravilhosa, muito bonita. E todos nós temos a condição de vivenciar isso, mas é uma coisa muito particular, muito pessoal e é indescritível. Assim também como é a dor de perder um filho também, né? Também. Só para fechar então o programa, em Blumenau são quantas crianças para serem adotadas no momento? Hoje tem 7 adolescentes acima de 11 anos de idade. E há uma lista de pais também aguardando na cidade? 267. Casais? Casais aguardando para adotar? Casais, pessoas inscritas, eu não posso dizer, ali no meio deve ter pessoas solteiras. Nem sempre são casais. Isso, mas são 267 inscritos. E podem adotar crianças de todo o Brasil. Blumenau segue a regra nacional, tá? Ou seja, 80% quer adotar crianças até 4 anos de idade, 2/3 quer crianças brancas. Então, esses 7 adolescentes que estão lá provavelmente não serão adotados por blumenauenses, né? E você aqui daí de Blumenau pode adotar de fora também. Sim, mas a lógica que é usada no sistema, a lógica processual é a tentativa primeiro para as pessoas da região. Tem para preferência. manter na cultura, né? Depois para fora do estado, dentro da região sul, depois fora da região sul, então vão saindo em último a adoção internacional. Só para você que está em casa, dá-se preferência para que os irmãozinhos permaneçam juntos, né? Sim. E outra coisa, uma curiosidade, Rodrigo, muitas pessoas que já têm filho adotam? Não muitas, mas tem. Tem casos, né? Tem casos. Nosso tempo já se encerrou, então para fechar aqui, agradecendo o vereador César Sim, Yara, domingo teve um evento no Parque Ramiro Ridiger, que movimentou aí esse assunto da adoção, afinal foi o Dia Nacional da Adoção. Quero ouvir em poucas palavras de vocês aqui o principal desafio da adoção, na opinião de vocês, qual que é? Tanto para pais, para pessoas que trabalham nessa área também, o que precisaria mudar de preferência já, se o senhor pudesse mudar, vereador? Ter mais pais e mães que quisessem adotar. O problema estaria resolvido, né? E menos burocracia. Não, mas tem, né? Tem uma fila grande de espera, então esse não é o problema. O problema não são as pessoas que querem adotar, é o que elas querem, né? Então é que essas pessoas que querem adotar, adotem aquelas, né, que estão na fila. Acho que esse seria o maior problema para ser superado agora. Mas o importante é esse trabalho continuar, esse amor que a gente vê
que corre no semblante, no coração, na alma das pessoas que adotam e principalmente nas criancinhas que são adotadas. Vale a pena pagar para ver, com certeza. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Yara, suas palavras finais. E os teus filhos têm quantos anos agora? Minha filha tem 12 e meu filho tem 11. Beijo para eles. São alemãozinhos. São. Alemão e alemão. Cabelos claros, olhos claros. Que Isso. coisa legal. Puxaram a mãe? Pois é, puxaram a mãe. Mas enfim, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é justamente para essas pessoas que estão na fila, né? Mas que estão esperando um bebê. Quem sabe, né? Quem sabe elas possam dar esperança e não deixar morrer a esperança dessas crianças que estão esperando pais, né? Às vezes você está fazendo nascer algo muito mais importante do que ter um bebê nas mãos, sabe? Eu acho que nós temos que repensar um pouquinho sobre isso. Essa é a minha mensagem. Obrigado. Yara Parisotto, que é vice-presidente do Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Blumenau, vereador César Sim, do PP também. Não importa a idade, importa o amor para a adoção. Obrigado a todos aqui pela companhia no TVL Comunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.